Recentemente eu coloquei um vídeo aqui no canal falando sobre a vida interior que dá origem à filosofia. Ou seja, a filosofia nasce de uma vida interior que tem como fundamento uma série de experiências que a gente passa e que são responsáveis por deixar em nós uma marca. E essa marca, ela é algo tão pessoal, tão irreprodutível, tão intransmissível, na verdade, essa é a palavra, que ela fica apenas como uma marca mesmo, uma impressão que adentra no nosso terreno interior e ali começa a se criar, a germinar-se e a fazer uma série de conexões que depois a gente vai perceber que vão dando uma certa substância para tudo aquilo que a gente vai vendo e se relacionando, e não só vendo, mas como também opinando, né? Então essa vida interior vai como que norteando todas as nossas interações, todo o nosso desenvolvimento. Mas hoje eu vou falar de uma coisa que está relacionada com isso, que é a purificação que é necessária para essa vida interior acontecer e, consequentemente, para a filosofia. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer é que a via da filosofia, ela é uma via de purificação. E aqui, né, alguns podem dizer que isso é uma coisa meio mística, meio gnóstica, meio qualquer coisa. Não importa o que vocês acham, o que vocês deixam de achar, porque a via da filosofia é uma via que desenvolve virtudes em sua essência. Isso está lá desde Sócrates, Platão e Aristóteles. Isso é assim para Pitágoras, isso é assim para os pré-socráticos, isso é assim para Confúcio, isso é assim para Buda, isso é assim para as tradições de todos os tempos, de todas as épocas que visam falar sobre a profundidade da alma humana. Então isso já é uma tradição, e isso, enquanto tradição, é muito mais forte do que qualquer opinião que eu tenha ou você tenha. Então a filosofia é uma via de purificação, sim. Eu parto desse pressuposto e entendo que a purificação, ela é, como diz Platão, e vai nos reafirmar Plotino, uma virtude, né? A purificação, a virtude é uma forma de purificação, tá? Então a gente vai desenvolvendo virtudes e elas vão realizando em nós uma espécie de purificação. Eu comecei esses dias, tem um dia ou 2 dias, ou foi hoje mesmo, comecei a olhar algumas músicas, né? E isso vem ao porquê, né, desse vídeo. Eu comecei a ouvir algumas músicas, umas músicas de baixíssima qualidade, né? Comecei a escutar porque alguém, né, no Instagram estava ouvindo. Eu fiquei assim, que diabo de pessoa é essa aqui que está todo mundo escutando? E fui dar uma olhada, né? Que mal poderia conhecer. E eu me arrependi profundamente, porque a coisa que é ruim, ela se impregna fácil em você, é difícil de tirar, sabe? É que nem aquele grude que é mal feito, né, de açúcar, né? Aquela porcaria que é feita só de açúcar, né? Ela gruda nas coisas, gruda nas panelas, gruda nos copos, em qualquer coisa que você coloque, né? Como aquele cristal que fica, né, de caramelo, de qualquer coisa assim. E aquilo, assim como aquele grude barato, né, que não tem nenhum nutriente, apenas açúcar, há um grude que fica na sua alma também quando você ouve essas porcarias. Então assim, eu estou aqui o dia todo fazendo, né, minhas coisas, né, lendo os meus livros e preparando minhas aulas e dando minhas aulas de violão, de piano. Então, hoje eu comecei até relativamente cedo, né, comparado com o horário que eu fui dormir. Enfim, e essas músicas ficaram na minha cabeça o dia todo, né? Eu botava outra coisa para ouvir,
né, para ver se dava uma limpada, mas aquele negócio ficava lá, né? E nossa, foi um fator que dificultou a concentração em certos pontos que são necessários meditar, né? Então assim, essa meditação ela é atrapalhada pela falta da concentração. Então, para quem já viu aqui os vídeos sobre a meditação, sobre a contemplação e a meditação e a contemplação, sabe o quanto é importante isso. Então assim, você pode até pegar alguns livros e ler algumas coisas e ter assim mais ou menos a forma mais ou menos exterior do que você está lendo, mas se você está meio sujo, se você está impuro, né? E todos nós estamos impuros, né? Mas assim, no que tange ao desenvolvimento da nossa alma, né? A gente pode dar fazer de uma forma que a gente consiga estar um pouco menos, né? Então, se você está impuro nesse processo, você não consegue manter a sua concentração adequada. E essa adequação da concentração é que vai permitir com que aqueles materiais que são exteriores a você, eles passem a ser interiores, eles passem a ser elementos intrínsecos, tá? E daí você pode começar a filosofar a partir dos pensamentos dos outros, né? Como Sócrates, Platão, Aristóteles, Boécio, enfim, quem você queira, mas sem necessitar das citações, sem necessitar das frases ipsis literis, porque você tem o sentido interior delas, mas apenas quando elas conseguem fazer morada dentro da sua alma. Então assim, a sujeira, né, essa sujeira que nos afasta da concentração, é também uma sujeira que impede de que os elementos benéficos penetrem em nossa alma. E aí, né, o que acontece é que geralmente esses elementos que são sujos, eles dão em nós uma certa euforia, né? Como o exemplo do açúcar que eu falei mais cedo. Ele vai gerar uma graxa, né? uma gosma assim, né? Na sua psique, né? No seu elemento psicológico. E só que aquilo não tem nutriente nenhum, mas você fica um pouco agitado, né? E é exatamente assim com o açúcar, né? E depois que passa essa euforia inicial, você fica bem exausto. E não só exausto, mas muitas vezes dá um certo desânimo, tá? Que naturalmente acontece quando você consome açúcar, qualquer coisa assim desse tipo, tá? Então assim, para que a gente possa desenvolver realmente a filosofia, é necessário entrar nisso de maneira plena. E com isso eu quero dizer que a filosofia não está no momento que você abriu um livro e começou a ler algumas coisas, mas pode começar aí, né, porque você pegou algumas informações, mas eu não diria nem é aí que começa, mas começa, como eu já falei, na vida interior, que gera algumas perguntas, né? Mas para que a vida interior possa se proliferar, crescer, né, como aquele exemplo da árvore que eu dei, aquela analogia que eu fiz, a gente precisa tirar todas essas ervas daninhas que estão purificando o nosso... qual é o contrário de purificando? Agora esqueci. Mas elas estão tornando sujo, né? Estão poluindo o nosso entorno. Então a gente precisa realizar uma purificação nesse espaço. Isso é a ação moral que resolve, tá? A partir da ação moral, a purificação se estabelece. Já é assim desde desses socráticos, pré-socráticos. E isso é assim. A virtude é uma via, um caminho de estabelecer uma certa purificação. E justamente a filosofia é uma via de ascese. E essa ascese ela vai nos limpar para que a gente possa contemplar as ideias mais verdadeiras, né? E tudo isso que eu estou colocando aqui
Não é para falar do Clube do Livro, mas eu vou aproveitar isso para falar do Clube do Livro, porque no Clube do Livro que nós temos aqui na Polis, em busca da beleza, a gente busca encontrar e dar um significado ao belo, e não só dar um significado clássico, coerente com os clássicos, mas sim em nossas vidas. Então a gente vai ter um conceito de beleza, mas vai ter também o belo em nós, a beleza em nós que está se manifestando conforme a gente vai aplicando em nossa vida, vivendo a beleza em si, tá bem? O link está aqui na descrição, caso você se interesse. Então, a partir do momento em que você limpa esse espaço interior, você vai conseguir fazer com que essa vida possa crescer. Mas se há o tempo todo essa dispersão de energia, essa dispersão mental que vai para o lixo, que vai para aquilo que é mais ou menos uma espécie de vício, né, dentro de nós, porque se há uma espécie de ressonância, esse vício ainda se mantém, né? Ainda que ele não se manifeste claramente no dia a dia, ele está aparecendo e está atrapalhando a nossa vida, vamos dizer assim, por debaixo dos panos, né? O que nós podemos fazer é simplesmente cultivar o nosso elemento filosófico, como o Plotino fala da contemplação, né? E organizar o nosso espaço interno através da virtude, limpar a casa, né? Fazer o trabalho, vamos dizer assim, de base, onde esse trabalho vai permitir que a gente limpe muitos elementos que estão mal colocados. Então, a partir do momento em que essa purificação for não apenas tida como uma meta, né, mas for vivida de forma constante, né, como um estilo de vida, as coisas começam a se desenvolver de forma, como é que posso dizer, de forma não só orgânica, mas elas vão tomando um corpo e vão sendo como uma espécie de vitaminas na nossa alma que nos fortalece para isso. Isso lembra um pouco a educação sentimental, que nos fala de educar a espontaneidade, onde a espontaneidade nada mais é do que qual o meu afeto diante de algo que é bom, qual o meu afeto diante de algo que é mal. E com bom e mal eu estou falando daquilo que é saudável, daquilo que é mais humano, daquilo que me leva ao bem. E com o mal eu estou querendo dizer tudo aquilo que me afasta do que é o bem, do que que desenvolve em mim uma forma de vida menos saudável, menos humana. Tá? Então, qual é diante dessas duas possibilidades, né? O que eu escolho? O que eu espontaneamente escolho? Isso é educação sentimental, em poucas palavras, tá? Mas a gente deixa isso para um outro vídeo. Então, a gente vai desenvolver essa vida interior a partir do momento em que a gente consiga limpar de certas más influências. Porque, do contrário, se a gente não deixa que as más influências se afastem, a gente vai ficar sempre à mercê daquilo que coloquem em nós, né? Ficou estranha essa frase. Daquilo que que apresentam para nós. Então, assim, você tem... Plotino, ele fala do músico, do amante e do filósofo, né? E o músico, ele apenas como uma imagem, né, de uma figura retórica, vamos dizer assim, ele não tem autonomia, porque ele vai seguindo os sons que indicam para ele. Então ele não tem uma capacidade de perseguir aquilo que é belo em si, né? E justamente a gente precisa sair desse estado de passividade e passar a uma atividade coerente, forte e constante, tá? Constante. Quando eu falo de uma educação integral aqui, o que eu falo é o que, na minha visão, é o caminho mais fácil, que é simplesmente você não desenvolver
algumas habilidades do tipo oratória, do tipo retórica, né, do tipo lógica, e absorver uma série de conhecimentos relacionados à filosofia, mas sim, além dessas habilidades, isso se incorporar na sua vida como um estilo de vida. Então você vai organizando tudo que é externo em torno de valores, de princípios correspondentes com essas verdades universais. Então se trata, na verdade, em primeiro lugar, de trocar certos valores, né? É aquilo que eu estava falando da vida interior nesse primeiro vídeo que eu citei. Essa vida interior vai buscar certos valores, vai querer responder certas perguntas e vai viver em conformidade com essas respostas. Porém, no caminho de buscar viver em conformidade a essas respostas, ele vai encontrar, ou nós vamos encontrar, nossa alma vai encontrar uma série de obstáculos que deverão ser vencidos através da virtude, porque a sujeira, né, a imundície, ela está impregnada em nossa alma, mas impregnada de forma exterior, como um ouro, está sujo de terra, de barro, incrustado e precisa ser lavado várias e várias vezes até que ele fique puro e reluzente novamente, tá? Então, da mesma forma que o ouro, nossa alma também está impregnada de vícios e de elementos que se volta para fora buscando aquelas coisas que não nos acrescentam nada, como a curiosidade em relação à vida alheia, como saber do noticiário que se acidentou não sei quantas pessoas, todas essas coisas que nós não temos nenhum tipo de controle, sobre as quais, sem saber, nada na nossa vida mudaria, e que nós buscamos isso por um estado de morbidez interior, perdendo muitas horas do nosso dia. Eu sei que isso acontece com você, porque isso acontece comigo também, tá? Não é uma coisa que é exclusiva de você, né? Não é uma coisa que é exclusiva de outra pessoa ou dos marcianos. Isso é algo que todos vivemos. E vivemos porque faz parte da saga humana, da vida humana, o lutar contra certos vícios. E lutar contra certos vícios é buscar alimentar certas virtudes, né? Necessariamente é assim. Não se luta contra os vícios, se fortalece as virtudes. E aí, né, fortalecendo essas virtudes, se desenvolve uma certa robustez necessária para não ser afetado mais por esses vícios específicos, caso a gente não tenha certas virtudes específicas, enfim. Mas se diz, né, que também cada elemento ou cada força, né, que se apresenta em nós, tipo, sei lá, a pessoa é muito mentirosa, né? Ela tem o potencial contrário de igual força. Então, se ela é um malandro, mentiroso, né, fora da lei, vamos dizer assim, e ela tem um potencial igual para ser justamente o oposto disso, uma pessoa honrada nos seus compromissos, que tem palavra, que consegue seguir à risca uma série de indicações. Isso dizem aí, né, em algumas tradições. Platão também fala que os opostos eles são de mesma natureza, né? Apenas estão em lados opostos do espectro. Mas enfim, então, e da mesma forma, né, tem uma frase de Santo Agostinho que diz que os vícios são feitos da mesma matéria que as virtudes. Essa sujeira que está na nossa alma, que é vício, ela precisa ser purificada através das virtudes. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é reconduzir certas forças para que elas deixem de ser vícios e passem a ser virtudes. E, como diz Platão, a educação não consiste em dar visão à alma, porque a alma já é dotada de visão, naturalmente, mas sim direcionar o seu olhar para a luz, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é arquetípico, ele fala da saída da caverna, né? Mas, enfim, para a saída da caverna. Tá bem? Então, vamos ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, essas coisas todas.
Espero que tenha sido elucidativo. Caso alguma coisa não tenha ficado clara, por favor, deixe um comentário aqui. E é isso. Até mais.